Fala galera, beleza? Luiz aqui, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de variáveis constantes e também falar também sobre comentários, tá bom? Nós estamos dando continuidade aqui à playlist aqui no canal, onde a gente está falando bastante a respeito de C#, .NET, ESP e muitos outros conteúdos relacionados aí à stack de C# e .NET, tá? Voltado para a web. Se você está curtindo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, tá? Dessa série. E nós vamos fazer aqui diversos projetos práticos, como a gente já vem fazendo bastante aqui com o JavaScript. E hoje, dando continuidade àquele projeto que a gente já vinha fazendo nas aulas anteriores, se você caiu aqui de paraquedas e não viu as aulas anteriores, te convido a assistir, tá? Desde o começo, a gente já desenvolveu aqui essa parte, estamos seguindo a documentação e um slide bem interessante aqui que a gente está vendo a respeito de C#. E, bom, a gente viu nas aulas passadas a respeito de namespace, importação, e hoje nós vamos falar sobre variáveis, né? Mais especificamente a respeito de var. O var, ele substitui o nome de um tipo, tá bom? A gente vai nomear exatamente um tipo de variável, algo que a gente vai utilizar no nosso programa e que a gente pretende depois mudá-lo no decorrer da execução do nosso app. E é muito interessante a gente também, ao colocar o var, a gente especificar o tipo, porque o C# é fortemente tipado, a gente já viu a respeito das características dele, né? Mas a gente pode, como aqui está falando, a gente pode variar ele no decorrer da nossa aplicação. E quando a gente cria uma variável, nós estamos dizendo que nós estamos iniciando ela. Eu vou mostrar aqui para vocês no VS Code como é que a gente pode declarar uma variável aqui utilizando o C#, beleza? Então aqui é o projetinho inicial que a gente tinha antes, tá? Eu posso tirar esse use, a gente não vai utilizar ele agora, mas eu vou deixar o outro namespace aqui. Aqui são coisas que a gente pode ter, são estruturas, interfaces, enums e outras coisas que a gente também pode ter no C#, mas a gente vai se concentrar aqui nessa primeira coisa aqui, tá? Nesse console WriteLine, que a gente utiliza esse console.WriteLine para exibir coisas, printar alguma coisa na execução do nosso programa, beleza? Se a gente der um .NET Run aqui, ele vai simplesmente exibir o que está dentro do console WriteLine, que é nesse caso, o Hello World, beleza? Então, tranquilo, está funcionando. Agora nós vamos declarar aqui, então, uma variável, tá? A facilidade da gente declarar uma variável aqui é como qualquer outra linguagem de programação. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um var name, que nós vamos chamar esse name de, por exemplo, um nome qualquer. Vou colocar aqui Breno. Então, esse nome, aqui no final a gente vai colocar o ponto e vírgula, né? Tradicional no C#. E o nome dessa pessoa, então, a gente está declarando a variável var e o nome Breno, tá? Então, automaticamente C# entende como isso aqui sendo uma string. Então, se ao invés de eu colocar no console WriteLine Hello World, eu simplesmente colocar essa variável name, a gente vai exibir aqui, ao invés de Hello World, o nome justamente Breno, beleza? O nome da variável. A gente não vai exibir o nome, a gente não vai exibir name, a gente vai exibir exatamente o que o name corresponde. E aqui a gente está delimitando que ele corresponde a Breno. Se eu quiser depois que o name ele faça, ou ele assuma o valor de, por exemplo, Luiz, aqui embaixo se espera que ele exiba Luiz. No caso aqui deu erro, porque a gente não colocou o ponto. Aqui deu outro erro, porque ela entendeu que o name é atribuído, mas nunca é usado. Aqui está explicando como se a gente estivesse colocando uma nova variável, tá bom? Quando a gente sempre coloca o var antes, é como se a gente estivesse criando outra variável com o nome name. Tá? No caso, a gente não quer, a gente quer simplesmente mudar o valor da variável, beleza? Então aqui a gente está declarando a variável e aqui a gente está mudando o valor dela para Luiz. Então quando a gente chama o name, embora ele tenha sido iniciado como Breno, ele vai utilizar o nome de Luiz. Quando a gente chamar ele aqui no .NET Run,
ele vai exibir como Luiz. E notaram aqui, interessante, olha, isso aqui é para ocupação de espaço, ele está dando esse warning. Em vermelho, vocês já devem entender isso, vocês já programam em outras linguagens, vocês sabem que erros em vermelho é simplesmente um sinônimo de erro, tá? Alguma coisa não está funcionando no programa, ele deve ser mudado. Já um warning é um aviso. Por exemplo, quando a gente declara uma variável e não utiliza, ele está dando um warning para que a gente está utilizando memória à toa. Então, se eu declarasse uma outra variável aqui, obviamente com um nome diferente, senão vai dar o mesmo erro que deu aqui quando a gente tentou declarar uma outra variável. A gente vai colocar agora uma number e nós vamos colocar ela como inteiro. Qualquer número aqui, 13. Nós vamos chamar agora o number e esquecer o name. O que é que vai acontecer aqui? Ele vai exibir um warning para a gente, que a gente declarou a variável name e não está utilizando, tá? E aí ele dá sequência ao programa. Ele está dizendo que tem alguma coisa que pode ser melhorada. É um warning, tá? Quando é um problema grave, ele dá realmente uma falha no build e pede para a gente corrigir, e o error é exibido aqui na tela para nós, no terminal, para que a gente corrija, porque ele está encontrando um problema ali para executar o programa, tá? É muito importante vocês terem, principalmente vocês nunca programaram em outra linguagem, vocês sempre lembrarem de dar atenção aos warnings, mas que os erros eles são bem graves. Então, beleza, a variável ele tem esse tipo, tá bom? É muito semelhante a outras linguagens de programação, também tem essas mesmas coisas. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ver aqui as constantes, tá? A constante ela também serve para nós delimitarmos um valor, algum número, alguma string, algum double para que a gente consiga utilizar no decorrer do nosso programa. Entretanto, as constantes elas não sofrem alteração. Uma vez criadas, obrigatoriamente nós atribuímos ela um valor inicial e aquele valor ele tem que ser o mesmo até o final do build e da execução do programa. E por que a gente diz que é uma otimização melhor que as variáveis? Porque ocupam um espaço delimitado para ela e não desnecessário se a gente começar declarando uma variável do tipo inteiro e depois mudando ela no decorrer do programa para string, a gente acaba ocupando mais espaço desnecessário no programa. Imagine aí milhares de variáveis se você tiver um programa grande, né? Então, da mesma maneira, se você já exibir uma constante e deixar o mesmo valor, o mesmo tipo, aí você consegue exibir, economizar muita memória e deixar o teu código muito mais performático. Então, no geral, a gente vai utilizar mais constantes. E por definição, a gente vai exibir uma constante, né? Antes a palavra const, tá bom? E existe uma convenção entre os utilizadores do C# que umas constantes elas são em uppercase e separados por underline, tá? Não é obrigatório isso, mas existe uma convenção de que seja feita dessa maneira, beleza? Nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos declarar o tipo dela ainda, porque a gente vai ver tipo apenas depois, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um const name. Nós vamos colocar aqui o nome de Breno novamente. E aqui nós vamos exibir o name. Se tudo der certo, deve executar, porque o const ele exige que a gente coloque. Então aqui o que é que acontece? Vocês verificaram que se a gente não colocar o nome na constante, apresenta erro. Se a gente não colocar o tipo antes de criar a constante, apresenta erro. Então o que é que a gente vai fazer? Ó? Vamos tentar mudar essa constante aqui depois, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o nome dessa constante, ao invés de string. Primeiro eu vou comentar aqui, já que a gente vai ver a respeito de comentário. Vamos fazer o seguinte então, eu vou colocar então aqui uma constante, vou colocar uma constante que vai ser do tipo int, e o nome dela vai ser number, initial number, só para a gente seguir a convenção. E o nome, ou melhor, o valor dela inicial nós vamos deixar por padrão vazio, tá? Se eu colocar esse initial number aqui, ela deve exibir para nós o valor de initial number. Melhor, ela vai dar um erro aqui em relação a essa constante, porque
a gente não exibiu, não colocou nenhum valor inicial para ela. Então agora aqui a gente está dizendo que esse valor é 12. Se a gente quiser colocar depois que esse initial number ele receba um outro valor, ele também deve exibir um erro aqui para nós, né? Justamente por ser uma constante, ok? Então, ele exibe erro se a gente mudar o código com o decorrer dele. Outra coisa que eu queria falar para vocês ainda nessa aula é a respeito de comentários, tá? Para que vocês comentem um código de maneira que ele seja totalmente ignorado no build e na execução do programa, vocês vão utilizar essas duas barrinhas se vocês quiserem comentar o código apenas na linha. E se vocês quiserem comentar várias linhas do código, vocês vão utilizar barra e asterisco. Aí tudo que tiver abaixo disso, ou entre um asterisco e uma barra, vai ser comentado, beleza? Então o comentário ele começa aqui, começa com a barra e o asterisco, e ele vai terminar só com o asterisco barra. Então aqui é para vocês comentarem várias linhas. Tudo que tiver aqui dentro, em verde, vai estar sendo comentado e vai ser ignorado pelo programa. Beleza, pessoal? Então é basicamente dessa maneira que vocês vão comentar. O comentário no C# ele funciona assim, bem parecido com outras linguagens de programação. E uma outra coisa que eu queria passar para vocês também aqui, é um atalho, tá? Um atalho interessante que vocês podem utilizar. Se vocês quiserem comentar, por exemplo, essas duas linhas, basta que vocês selecionem essas linhas e apertem Ctrl K C, e aí elas duas vão ser comentadas. Tá? Se vocês quiserem descomentar, é Ctrl K U, e aí elas voltam. Esse é um atalho aqui do VS Code. E para finalizar essa aula, pessoal, eu queria passar para vocês agora a respeito de números dedicados, tá? Nomes, e eu queria passar para vocês a respeito de nomes dedicados, palavras dedicadas ao C#, de maneira que vocês não podem utilizar elas como nome de variáveis ou outros nomes aqui dentro do C#, beleza? Deixa eu ver onde é que está aqui. Tá, vamos ver aqui na doc. Se vierem aqui em referências da linguagem, palavras-chave, visão geral, vocês vão ver as palavras-chave dedicadas aqui ao C#, tá? Essa primeira tabela aqui é a lista de palavras-chave que são identificadores reservados em qualquer parte de um programa C#. Ou seja, vocês não podem utilizar isso aqui em nenhuma parte como nome de variável, porque elas já são palavras identificadas aqui no C#. Tá? Elas servem para um propósito. Por exemplo, char é um tipo, int é um outro tipo, tá? If é utilizado para condicionais, const para constante, né? A gente já viu aqui quando a gente especificou aqui no nosso código, beleza? Aqui está traduzido, tá? Então não é palavras em português, é porque está em português aqui. Então, vejam essa mesma tabelinha em inglês. E aqui tem outras palavras contextuais que também, dependendo do contexto, elas não podem ser utilizadas, beleza? While, tá? E muitas outras nomes reservados. Ou seja, vocês não podem utilizar isso aqui como nomes de variável, nome de classe, essas coisas assim. Tranquilo? Na próxima aula, pessoal, nós vamos ver exatamente sobre os tipos de variáveis, tipos de constante que a gente pode ver. Nós já vimos aqui duas, né? String e int, que são inteiros. A gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas. Também vamos ver a respeito de tipos primitivos e outros detalhes bem interessantes aqui, ok? Lembrando, no primeiro link na descrição eu vou deixar o link de um curso aprofundado a respeito de C#, o que é que vocês podem aprender, como aprofundar mais na linguagem e no .NET, voltado para o web. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários, chama a gente lá no Instagram, que estaremos dispostos a responder aí para vocês. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui, valeu!